Você tem uma história e quase ninguém sabe disso. Olham pra você e nem imaginam cada choro, cada lágrima, os conflitos dentro de você não assistidos. Julgam sua história sem saber dos bastidores. Olham seu sorriso sem imaginar suas dores. Mas Deus vê o mais profundo do teu coração. Conhece cada luta, cada aflição. Eu sei que muitas vezes já pensou em desistir, e mesmo sem forças você foi até o fim. Você parece frágil, mas lá dentro de você há uma fortaleza. Eu sei que muitos não conseguem ver. Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor. Queremos nesta noite, queremos agradecermos a Deus pela vossa presença, por este momento especial. É o momento da reflexão da palavra de Deus, onde o Senhor tem concedido esta oportunidade. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, dizendo que Ele é grande, que Ele é maravilhoso, Ele é a nossa esperança. Então isso a gente não pode duvidar, a gente não pode questionar com Deus, porque o controle não está nas nossas vidas, o controle não está na sua mão, o controle está na mão de Deus. Deus é que tem o controle de tudo e de todos. É Ele que faz como quer, é Ele que determina por onde a gente passamos, por onde a gente vai passar, por onde a gente vai vivenciar as nossas histórias, a nossa vida. Alguém possa muitas vezes dizer que você possa ser um fracasso, um derrotado, falar tantas coisas mal de você, dizer que você não presta, dizer que você não tem valor. Mas eu quero dizer, a tua história, a tua vida está na mão de Deus. É Deus que determina a tua história, a tua vida, o teu trajeto nesta caminhada cristã. Porque tudo que acontece nas nossas vidas é a permissão de Deus. É o Senhor que tem permitido estas situações, este evento, essa tempestade na sua vida. Então, se alegre nesta noite, se alegre nesta oportunidade que Deus tem concedido. Quantas pessoas que estão paradas, escanteadas, desistiram da caminhada devido à dificuldade, devido ao estreito que vive na vida do cristão. O Senhor nos prometeu, não foi céu, não foi terra, não. O Senhor nos prometeu, nos disse: no mundo terei aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci, vós também vencerás. Então vamos se alegrarmos nesta oportunidade, vamos dar glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as situações. Tudo é permissão de Deus. Deus não deixa nada acontecer nas nossas vidas por acaso. Ele sabe como nós se despertar, se acordar espiritualmente. Porque já pensou se Deus deixasse a gente muitas vezes só no lazer, só nas viagens, só nas festas, só nas coisas boas? E como é que a gente ia entender e compreender quem é Deus, a quem nós estamos servindo? Mas se Deus permitiu esta tempestade na tua vida, tirou o pão, as portas fechou, a doença chegou, muitas vezes a situação chegou na tua vida, o aperto chegou na tua vida, então louve a Deus, agradeça a Ele, porque o Senhor é Deus que está te dando experiência, está te dando maturidade espiritual. Aleluia, é muito bom, muito agradecido a Deus, porque o Senhor nos tem nos preparado, o Senhor está nos preparando para esta missão. Cada dia mais servimos o Senhor com alegria. Você tem uma história e quase ninguém sabe disso. Olham pra você e nem imaginam cada choro, cada lágrima, os conflitos dentro de você não assistidos. Julgam sua história sem saber dos bastidores. Olham seu sorriso sem imaginar suas dores. Mas Deus vê o mais profundo do teu coração. Conhece cada luta, cada aflição. Eu sei que
que muitas vezes já pensou em desistir, e mesmo sem forças você foi até o fim. Você parece frágil, mas lá dentro de você. Bom, estamos orando, pedindo a Deus a permissão, a oportunidade de estarmos aqui para fazermos a obra do Senhor. Quero externar nossa gratidão, nosso amigo, nosso amado irmão, nosso Miguel Lopes. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a cada irmão aí na Argentina. Somos gratos a Deus pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui juntos para adorarmos a Deus, para estarmos exaltando. Somos gratificantes ao Senhor, porque o Senhor tem levantado um povo forte, um povo que adora a Deus, que não se rendeu às dificuldades desta vida, mas estão de pé, aleluia, apesar de tudo, do choro, da lágrima, da dificuldade, de tantas coisas que vêm sobre nossas vidas. A gente não pode sermos covardes, a gente não pode arriar nossas armas e dizer que está tudo perdido, não tem solução, não tem jeito, não. Há esperança, o nosso Deus é grande, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis e é majestoso. Então vamos louvar Ele, vamos orarmos a Deus, pedimos a permissão ao Senhor este momento de reflexão. Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença te pedimos esta oportunidade, Senhor, para te pedirmos a direção do Teu Espírito, Senhor. Ajuda cada um que iremos estarmos conosco, Senhor, neste momento de reflexão. Essa porta que Tu tem aberto, Senhor, para estarmos aqui transmitindo o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Queremos Te agradecer pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelos milagres que têm acontecido, pela palavra que nos confortado, nosso coração, ajudado os Teus servos e as Tuas servas, Senhor, que tem sido impactado pela Tua palavra, Senhor. Continua falando conosco, Senhor, conforme a Tua vontade. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Tu és o Deus grande. Cura, Senhor, nesta noite, batiza com Teu Espírito Santo, Senhor. Opera, Senhor, visita os hospitais, a UTI, Senhor. Visita cada país, a dificuldade que estão vivenciando, Senhor, as perseguições, momentos difíceis na terra, Senhor, mas Tu és o Deus para nos ajudar, para renovar nossas forças, nossas esperanças, Pai. Te pedimos socorro, te pedimos as Tuas misericórdias, Senhor, neste dia. Toma a frente, Senhor, desta obra, Senhor. Faz a Tua vontade, o Teu querer de Deus. Tu sabes que não temos capacidade, nós não sabemos, nós não temos. Somos apenas dependentes de Ti, Senhor. Somos carentes da Tua vontade, assim como os Teus servos e Tuas servas, Senhor. Visita nesta noite, na sua casa, na sua residência, no seu trabalho, Senhor, onde quer que estejam crentes, Senhor, querendo desistir, parar, Senhor, achar que não há mais solução para a sua vida, Senhor. Quantos crentes, Senhor, que estão deixando de crer, estão deixando de acreditar na Tua palavra, Senhor, estão ficando incrédulos, estão ficando confusos diante de tantas coisas que está acontecendo neste mundo, mas a gente sabe que a Tua palavra é fiel, ela não pode deixar de se cumprir na terra, Senhor. Tu tem nos alertado, Tu tem nos dado, Senhor, a oportunidade de entender, de compreender, Senhor, que já estão nas últimas horas. São coisas que estão acontecendo, vão acontecer, Senhor, mas nos prepare, Senhor, nos dê força, nos dê graça, nos sustenta para que não possamos sair da Tua presença. Tu sabes que somos nós, somos pó, Senhor, mas Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio. Nos ajude, Senhor, nesta noite. Toma a frente por Tua misericórdia, Papai. Queremos Te louvar, queremos Te engrandecer ao Teu santo nome. Faz a Tua vontade, o Teu querer de Deus. Deus dos bastidores. Você tem uma história e quase ninguém sabe disso. Olham pra você e nem imaginam cada choro, cada lágrima, os conflitos dentro de você não assistidos. Julgam sua história sem saber dos bastidores. Olham seu sorriso sem imaginar suas dores. Mas Deus vê o mais profundo do teu coração.
conhece cada luta, cada aflição. Eu sei que muitas vezes já pensou em desistir, e mesmo sem forças você foi até o fim. Você parece frágil, mas lá dentro de você há uma fortaleza. Eu sei que muitos não conseguem ver. Então deixa julgarem a sua história. Deus é aquele que não te abandona. Ele sabe muito bem quem você é, sabe o que você enfrenta pra continuar de pé. Ele é também o Deus dos bastidores e vê o que ninguém vê. Deus escreveu a sua história, que não é feita só de deserto. Queremos agradecer a todos os amados irmãos, todas as queridas irmãs por esta oportunidade. Nossa irmã Clécia, Deus abençoe a todos, queridos irmãos. Somos agradecidos ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem concedido. Estamos aqui nesta noite, nesse momento de reflexão da palavra de Deus. Deus é fiel, Deus é grande, Deus é tremendo, que nós possamos verdadeiramente termos a confiança no Senhor, a esperança, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, é o Deus que trabalha para aquele que nele espera, ainda que a dificuldade, a noite, as situações pareça insolúvel, mas sabemos uma coisa: Deus é grande para resolver, para mudar nossa história, para mudar nossas situações. Que possamos ter confiança em Deus. Tudo o que acontece nas nossas vidas, como nós falamos, é um propósito de Deus. Deus determina por onde a gente vai passar, por onde nós vamos vivenciarmos, mas que a gente não perdamos verdadeiramente a confiança no Senhor. Tenhamos experiência, tenhamos verdadeiramente a confiança em Deus, porque o Senhor está conosco até a consumação do século. De deserto, choro e dores, Ele é o Deus dos bastidores. Deus vê o coração que ninguém vê. Lá no culto Ele consola você. O homem pode até te enxergar. Estamos nesse ano, estamos começando o nosso momento de reflexão da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus tem algo nesta noite a falarmos conosco, que nós tenhamos nossos ouvidos aguçados para ouvir a palavra de Deus, para guardar a palavra de Deus em nosso coração, como o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Que possamos guardar, que possamos zelarmos pela palavra de Deus em nossas vidas, porque é ela que vai nos conduzir ao caminho do céu, o caminho certo, o caminho de onde o Senhor tem determinado para que a gente passamos, para que a gente vencemos as dificuldades desta vida. Que não perdemos esta esperança, mas vamos prosseguir, vamos caminhar. Jesus não prometeu o caminho fácil, Jesus não prometeu um caminho de facilidade, não. Jesus falou para nós: a gente teremos aflições, mas tenhamos o bom ânimo, tenhamos alegria para prosseguirmos em frente e agradecer a Deus, louvar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É Deus que dá condições, é Deus que supre as necessidades de cada um de nós. Deus está no controle. Ele é o Deus dos bastidores. Sim, Ele é o Deus. Ele é o Deus. Ele é o Deus dos bastidores. Queremos agradecer aos nossos irmãos lá de Pujuca. Deus abençoe os nossos amados irmãos. Nós agradecemos a Deus pela vida de cada irmão, de cada um que nos concede esse momento especial. Nossa querida irmã, quero agradecer também ao nosso irmão de Taconhambor.
Deus abençoe também. Somos gratos a Deus por onde esta audiência está chegando. Que cada um dos irmãos faça a sua parte, compartilhe, ajude este momento para que a palavra de Deus possa chegar naquele que necessita de uma palavra. Quantas pessoas não crentes, quantas pessoas crentes que necessitam de uma palavra de Deus no seu coração. A gente está vendo aí as pessoas perdendo o controle, perdendo a esperança. Muitos estão querendo tirar sua própria vida, muitos querem desistir da vida, mas nós estamos aqui para trazer esperança, para trazer palavra de Deus aos corações dos amados irmãos e das queridas ouvintes da palavra de Deus, que ouve a palavra de Deus, você que não é evangélico, você que gosta de estar escutando a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração. Tu és bom. Quero agradecer também aos nossos irmãos de Bezerro, Deus abençoe, aos nossos irmãos aí de Camaragibe, Deus abençoe os nossos amados irmãos. Somos agradecidos a Deus, também os irmãos lá de São Lourenço da Mata. Quero mandar uma saudação aos nossos amados irmãos. Somos agradecidos a Deus pela sua presença, a oportunidade que nos concede de estarmos conosco, compartilhando, dando uma mensagem. Somos gratos a Deus, os irmãos estão sendo abastecidos pela palavra de Deus. Isso é muito, muito bom, muito gratificante, porque o Senhor está trabalhando na sua vida, nas vossas vidas. Que Deus abençoe a cada irmão, seja de perto, de longe, daqui do Brasil e fora do Brasil. Que o Senhor continue abençoando, externando de suas misericórdias sobre nossas vidas. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, me âncora no mar, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom. Quero também agradecer aos nossos amados irmãos lá de Portugal. Deus abençoe onde esta audiência está chegando, aos nossos amados irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a cada um. Também aos nossos irmãos aí dos Estados Unidos. Deus continue ajudando cada um dos irmãos também, apesar de sua linguagem, da sua cultura. Mas dou graças a Deus porque o Senhor é bom, como nós vemos, o Senhor é bom e maravilhoso. Não me deixarás jamais. Tu não me deixarás jamais. Daqui a pouco a gente vai estar trazendo também momento da palavra de Deus, momento de que estaremos aqui abordando um texto bíblico para a nossa reflexão da nossa alma, para alimentar nossa alma, para poder caminhar 40 dias, 40 noites, porque a palavra de Deus é combustível para a nossa vida espiritual. O crente que não lê a palavra está fraco espiritualmente, se perde com as coisas desta vida, se embaraça com a situação que acontece neste mundo. Então que a gente possamos estarmos atentos à palavra de Deus para não se embaraçar, não ficarmos confundidos, porque a gente vê aí, o próprio inimigo conhece a palavra de Deus, quando a gente vê no livro de Mateus capítulo 4 ou Lucas capítulo 4, onde nós vemos que Jesus foi levado para ser tentado no deserto. O que foi que o inimigo da nossa alma usou? Foi a própria palavra de Deus, quando ele disse que quando Jesus estava jejuando 40 dias, 40 noites, vendo que Jesus tinha fome, ele disse: transforma esta pedra em pão. E nós observamos que o próprio Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus em nossos corações. Que possamos estarmos atentos, porque quantos estão sendo muitas vezes
traídos muitas vezes pela própria palavra, estão sendo embaraçadas, ilubriadas, porque não estão lendo as Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia, guarde a palavra no seu coração, para que você tenha verdadeiramente uma vida de saudável, uma vida de saúde espiritual, para você poder caminhar espiritualmente na sua caminhada cristã. Bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Santo es, con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Queremos agradecer aos nossos queridos irmãos da Argentina, nosso irmão de Dolores, nosso irmão de Alencó, nossa querida irmã Jovita Gabriela. Quero agradecer também aos nossos irmãos de Mendonça, de Buenos Aires, Santa Fé. Que Deus abençoe a todos os irmãos aí da Argentina, os nossos irmãos da Espanha. Quero agradecermos a Deus, quero louvarmos ao Senhor pela sua oportunidade. Nossos irmãos também aqui de Garaçu, quero agradecermos a Deus. Nosso irmão de Abreu Lima, nossos irmãos de Paulista. Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã que nos concede este momento especial. Deus é grande, Deus é a nossa esperança. Queremos agradecer também o nosso pastor Djalma Luiz. Quero agradecermos a Deus, nosso irmão ali de Ribeirão. Somos agradecidos a Deus pela vida do nosso amado irmão pastor. Somos gratos a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, que nos concede a oportunidade de poder conhecer, tanto pessoalmente como através das nossas redes sociais, e também através de comunicação, onde a palavra de Deus está chegando. A gente vê pessoas que entram em comunicação, pessoas que falam conosco. Somos agradecidos como o nosso amado Rosinaldo, conhecido como Léo Judar. Queremos agradecermos a Deus pela vida desses homens. Somos gratos a Deus porque o Senhor tem levantado um povo maravilhoso, um povo que verdadeiramente estão lutando pela obra de Deus, estão lutando por um propósito de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho, de estar verdadeiramente anunciando a cruz, onde o Senhor passou pelo sofrimento, por momentos difíceis, por amor a cada um de nós, que a gente possamos estarmos unidos, reunidos nessa força para levarmos a palavra de Deus para outras pessoas que necessitam também. Quero agradecer ao nosso pastor Djalma Luiz, lá de Ribeirão, a todos os irmãos aí de Ribeirão. Somos agradecidos a Deus pela vida de cada irmão. Ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando. Hoje é segunda-feira. Queremos agradecer aos irmãos que fizeram parte da Escola Bíblica Dominical, onde aprendemos uma lição muito importante para a vida dos nossos amados irmãos, pela família de Deus. Uma lição que está tratando muito bem, né? Uma lição técnica, uma lição que está abordando dentro dos seus parâmetros para estarmos alertando e trazendo despertamento espiritual sobre os pais, sobre os filhos, todos que compõem uma família. A gente possamos observarmos quantas situações estão acontecendo, e esta é o objetivo da Igreja do Senhor, porque se a família vai bem, então vai tudo bem, a igreja vai bem,
a sociedade vai bem, mas quando a família vai mal, a sociedade vai mal, a igreja vai mal, e isso traz um certo descontrole na vida da sociedade. Mas que possamos orar pela família, para que o Senhor tenha de misericórdia, ajudar os pais, as mães que estão passando por um momento difícil, momentos que só Deus pode ajudar, consolar, ajudar no momento das suas situações que esteja a passar. A gente vê aí quantos filhos, quantas filhas passando por situações caóticas, isso tem trazido consequência familiar. Queremos agradecer aos nossos amados irmãos de Paudalho, também de Chão de Alegria. Quero agradecer ao nosso querido amado irmão, amigo, que também tem nos comunicado, falado conosco através da nossa rede social e também através do nosso WhatsApp. Quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos, a todas as queridas irmãs que nos concedem a oportunidade de estarmos juntos para adorarmos a Deus. Maus, tu fostes apanhado por este temporal, com a casa vazia das armaduras de Deus, sem forças para vencer o inimigo seu. Tua consciência te diz que o tempo não vai mudar. Hoje é segunda-feira, onde se inicia no nosso círculo de oração. Os irmãos que aproveitaram a oportunidade de estar no círculo de oração, amém. A você também que não pôde estar devido ao trabalho, alguma dificuldade, mas vamos orarmos a Deus para Deus ajudar você, para buscar refúgio, para se fortalecer, porque é o tempo da gente buscar, devemos aproveitar. Estamos vivenciando tempo de surpresa, tempo difícil, onde a gente está vendo muita notícia acontecendo, pessoas que estão de repente morrendo, e a gente vê isto é uma situação muito preocupante, e a gente não sabe o momento, nem a hora, nem um dia que o Senhor vai chamar cada um de nós, que possamos estar preparados na nossa vida espiritual, para que não venhamos perder o caminho, porque não é só termos nome de crente, carregar uma Bíblia, ter tantas coisas, e isso não vai levar ao céu, mas que vai levar ao céu é a nossa conduta de vida, é nós vivenciar verdadeiramente um testemunho, porque se a gente não tiver testemunho da palavra de Deus em nossas vidas, como é que a gente vai verdadeiramente poder entrar no céu, podemos ver o nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas estão se enganando, se lubriando por aí, porque acha que tem uma Bíblia, porque carrega uma Bíblia, prega, canta, faz tanta coisa, mas a nossa vida particular, a nossa vida diante de Deus, como é que nós estamos diante deste fator, diante dessas situações? Então se prepare, vá para o ciclo de oração, buscar a Deus, faça uma vigília, procure se consagrar, vá para a consagração, aproveita o tempo que Deus está te dando, porque quantos países, quantas pessoas que querem estar no ciclo de oração, quer pelo menos ter a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Você tem na sua mão a Bíblia Sagrada, não importa a linguagem, seja inglês, seja francês, seja alemão, seja o que for, mas você tem a sua
Bíblia para você carregar. E tem país que não tem essa oportunidade de poder carregar a Bíblia, de poder ler um versículo. E quanto mais uma oportunidade de estar no ciclo de oração, poder orar, estar reunido, falar de Jesus, dizer que Jesus é grande, que Jesus é maravilhoso. Você já pensou isso? Algo como a neve. Quem é que vem entrando aqui com os olhos brilhantes como fogo ardente? Quem é? Queremos agradecer também a nossa amada irmã querida. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe. Somos gratos a Deus. Somos agradecidos, como diz na sua linguagem, bendiga ao Senhor. Somos agradecidos a Deus pela vida de sua família, né? Seu esposo Romo, também seu filho Gustavo. Quero agradecermos a Deus pela esta oportunidade que nos concede de estarmos conosco aqui junto para adorarmos a Deus. Quando vocês me mandam mensagem aqui para a gente estarmos aqui falando da palavra de Deus, trazendo aqui, né, alguns versículos, como nós vimos, a nossa querida irmã trouxe um versículo aqui muito importante sobre a incredulidade, né, lá em Mateus. E quero agradecermos a Deus a vida desta família, né? Ela nos manda aqui a saudação. Ela nos manda aqui para a gente estarmos orando pela sua família, pelo Gustavo, pelo seu esposo, né? Manda saudação para todos aqui no Brasil. Quero agradecermos a Deus, quero externar nossa gratidão à sua vida, irmã Jovita Gabriela. Deus abençoe ao seu esposo. Mande uma saudação aí para o seu esposo Romo e também seus filhos. Deus abençoe. Somos gratos a Deus, somos agradecidos a Deus pela sua família e pelos irmãos aí também na Argentina, né, ali em Alencar, onde a senhora mora. Quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos aí da Espanha, aos irmãos aí de Buenos Aires, todos queridos irmãos. Quero agradecermos a Deus por tudo que o Senhor tem feito aí. Estamos orando também para Deus ajudar também a este país. A gente vê as situações também que estão vivenciando, tempo difícil, crise, tantas coisas estão acontecendo. E é por isso que eu digo aqui no Brasil, é tempo de a gente se preparar, é tempo de a gente buscar. Crente não pode estar preocupado com tantas coisas por aí desta vida. A gente vê os crentes preocupados, procurando promessa, procurando tantas coisas para agradar a sua vida social. Não agradar a sua vida espiritual, mas agradar a sua vida social. Deus não prometeu riqueza para ninguém, nem fama, nem poder, não. Deus prometeu verdadeiramente o céu. E a gente está se preparando para chegar lá. O que é importante é a gente chegar lá. Deus cuidará dos mínimos detalhes, das suas necessidades, da nossa necessidade. O que Deus sabe que você precisa de um pão, Ele vai dar um pão. Deus não vai dar 2 pães nem 3 pães se você muitas vezes não precisa disso. Mas que tenhamos confiança no Senhor, e Ele vai conceder as suas misericórdias sobre nossas vidas. O que esteve morto, que agora está vivo. Sinta Ele aí, sinta Ele aí, sinta Ele aí, sinta Ele aí, sinta Ele aí. Quero agradecer também o nosso irmão de Olinda. Deus abençoe a todos os irmãos de Olinda. Quero agradecer também aos nossos irmãos de Recife. Deus abençoe também a todos os irmãos de Recife, não importa a cidade. Deus abençoe os nossos irmãos aqui de Recife. Também nossos irmãos do interior. Quero mandar uma saudação a todos os irmãos também lá do sertão. Quero agradecermos a Deus, a todos, queridos amados irmãos do sertão. Deus abençoe, somos agradecidos a Deus pela sua presença, a oportunidade que nos concede. Sei que muitos estão agora na obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, porque hoje é um dia que o Senhor tem concedido a cada um de nós para estarmos adorando a Ele, fazendo a sua vontade, dizendo que Ele é grande, Ele é maravilhoso. Crente não pode parar, crente não pode desistir. Crente só para quando a gente chegar lá no céu. A gente não vai parar ainda, a gente vai continuar dizendo glória, 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 glória. Ouvi gemido, já é madrugada,
Você quer resposta, o seu coração a Deus. Mandamos também a saudação aos nossos irmãos, onde está chegando esta audiência, nossos irmãos lá do Canadá, também o nosso irmão da Nigéria. Quero agradecermos a Deus, a todos os irmãos daí da África, quero agradecer a cada um de Moçambique. Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as queridas irmãs, os irmãos também aí do Peru. Deus abençoe, somos agradecidos a Deus, também os irmãos do Paraguai, somos agradecidos ao Senhor, porque o Senhor é bom, onde está chegando este momento de reflexão através das redes sociais, e onde o Facebook concede esta oportunidade. Deus abençoe também aos donos do Facebook, que têm concedido a oportunidade de fazermos aquilo que Deus tem nos concedido, a obra de Deus, fazer que Deus é grande, Ele é maravilhoso. A todos vocês, a todas as senhoras, que o Senhor é tremendo, Ele é maravilhoso. Já é madrugada, você quer resposta, o seu coração a Deus implora vitória, e logo amanhece você renovado, Deus contigo fala. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento, você não vai morrer, ainda não é o tempo, a prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Queremos mandar também a saudação aos nossos irmãos aí de Jaboatão, do Guararapes. Deus abençoe também os irmãos de Pontezinha. Quero agradecermos a Deus, também os irmãos do Cabo, de Escada. Deus abençoe a todos, queridos, amados irmãos. Também os irmãos aqui do litoral, bem pertinho de nós, de Itamaracá. Deus abençoe também os irmãos de Goiânia. Quero agradecermos a Deus, aos nossos irmãos e irmãs. Deus abençoe as suas vidas, que o Senhor continue ajudando a cada um nesta força, que possamos estarmos caminhando, olhando para Cristo, o autor, consumador da nossa fé. Não perda a esperança, não olhe para trás, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Olhe para Jesus, porque quando a gente tiramos o nosso foco de Deus, a gente perdemos equilíbrio, a gente desequilibramos. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vai caminhando, a gente vai prosseguindo em frente, aleluia. Nós não pode parar, vamos continuar marchando nessa força. Vai na tua força, vai na tua pequena força, nós vamos chegar lá. Não adianta correr, nem ser apressado, não. Vá com os passos, como se diz a palavra, nos passos do gado. A gente chega lá sem pressa, sem aperreio, sem nada. Vá com calma. Aleluia, porque o Senhor vai dar força, o Senhor vai dar graça, o Senhor vai te sustentar quando você dizer assim, eu não tenho mais condições. Aí o papai vai chegar, te colocar nos braços e você vai passar lá para o outro lado. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver
Daqui a pouco a gente vai estar trazendo um momento da palavra de Deus para as nossas reflexões, de nossa oportunidade que Deus tem concedido de estarmos lendo a palavra de Deus quase todos os dias. Quando a gente fazemos a live do Senhor, creio que os irmãos têm sido acompanhantes, nos ajudado neste momento, pegado em nossas mãos, nos ajudado a estarmos aqui fazendo esta obra, este momento de reflexão, alcançado vidas, pessoas que têm sido impactadas, pessoas que estão agradecendo a Deus pelos milagres, pela a providência de Deus, pessoas que pedem oração, estamos orando, querem estar apresentando a Deus. Nós não vamos desistir. A gente vai ver um dia, cada irmão, a nossa querida irmã Jovita Gabriela também, agradecer pelos milagres de Deus na sua família, né? E outros irmãos e outras queridas irmãs, a gente vai ver a mão de Deus estendida, porque a gente não serve um Deus que está simplesmente pendurado no madeiro, não. A gente não serve um Deus que está muitas vezes escrito num papel, não. A gente serve um Deus vivo, um Deus que trabalha, um Deus que vê, um Deus que fala, um Deus que enxerga, um Deus que faz coisas grandiosíssimas na vida daqueles que nele crê, que confia no Senhor. Deus fará. Tudo é o tempo de Deus determinado, não é o nosso tempo. Deus sabe o tempo que Ele vai verdadeiramente fazer milagre nas nossas vidas, nas vossas famílias. Deus vai fazer. Tenha paciência, porque Deus está trabalhando. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Meus queridos irmãos, queremos nesta oportunidade, queremos convidar aos amados irmãos para estarmos abrindo de vossas Bíblias livro de 1 Samuel, de capítulo 9 ao versículo 15, para as nossas reflexões.
de nossas vidas espiritual. 1 Samuel, capítulo 9, ao versículo 15, para nossas reflexão nesta oportunidade. Que nos diz assim: porque o Senhor revelar isto e ouvir disse Samuel um dia, até que Saul fez dizer: amanhã esta hora enviarei um homem da terra de Benjamim, da qual ungirá por capitão sobre o meu povo de Israel. Ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Enquanto Samuel viu Saul, o Senhor respondeu: eis-me aqui, e o homem que eu te falei está dormirá sobre o meu povo, dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me e peço-te de onde está a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul: disse-me, eu sou o vidente, sabe de mim alto, comei hoje comigo. Pela manhã te responderei tudo quanto está no teu coração, e tu declararei. Amém. Meus queridos, amados irmãos, queremos nesta oportunidade trazer esta reflexão da palavra de Deus, que nos traz para nós esta oportunidade de podermos aprender e também ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Vejamos que Israel estava passando por uma dificuldade, onde os filisteus haviam saqueado, matado alguns homens dos israelitas. Mas vejamos que o coração daquele povo, por ver já Samuel de uma idade que não tinha mais condições de assumir a responsabilidade devido ao seu ofício como profeta, sacerdote e juiz, já não havia mais tanto vigor para julgar as causas de Israel. Mas vejamos que isso traz certas contradições diante do parâmetro da vontade de Deus. Porque a gente vê quando tomamos algumas decisões fora da vontade de Deus, a gente possamos sofrer consequência devido às nossas decisões, devido às situações que vamos causar por não pedir orientação a Deus. Quantas pessoas que neste momento têm reclamado, têm muitas vezes
falado de suas situações que estão vivenciando, porque tomaram decisões fora do parâmetro da vontade de Deus. Não pediram conselho ao Senhor, nem pediram verdadeiramente a orientação do céu. E é isso que acontece com muitas pessoas, muitos jovens, quando desejam se casar e vê muitas vezes um parâmetro da forma como vê os seus olhos, enche o coração de paixão fora da vontade de Deus, e se toma esta decisão para determinar o seu matrimônio, a sua vida social, o seu momento que acha que está favorável. Então a gente vê estas situações na vida de Israel, do povo de Deus, quando eles viram as nações que tinham reis e eles eram dominados pelos reis, e observamos que o povo de Deus tiveram esta necessidade, esta circunstância, mas não foram a Deus pedir a Deus para que levantasse alguém para ser rei de Israel, mas viram que Samuel já não tinha condições de estar na frente deste povo, porque era um povo já que estava determinado, estava diante de uma situação que Samuel não teria mais controle, porque já não tinha mais aquele vigor, já não tinha mais força para dominar, para muitas vezes vivermos como ele vivia na sua juventude, uma vida dedicada a Deus. A fraqueza, já a idade avançada, isto traz consequências. A gente vê hoje quantas pessoas que davam a sua vida ao Evangelho, pregoava, cantava, hoje já não tem mais vigor, estão em casa detido porque a doença, as enfermidades têm chegado na vida de muitos. É por isso que é bom que quando a gente, aproveitando nossa saúde, aproveitamos nosso vigor, a nossa força que nós temos, procuramos fazermos alguma coisa para Deus, porque quando chega a noite escura, a gente não pode mais trabalhar, a gente não pode mais fazer nada para o Senhor, porque chega o dia para cada um de nós, como disse Salomão, descrevendo o seu texto, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então é o tempo de cada um de nós. Devemos estarmos aproveitando o nosso momento, o nosso tempo. Quantas pessoas que têm vigor, quantas pessoas que têm força, quantas pessoas que têm verdadeiramente aquele momento para buscar a Deus, para vivenciar a sua vida de oração, a sua vida de consagração, porque chegará um momento que a gente não vai ter mais condições. Quantas pessoas que estão agora enfrentando enfermidade, que não tem mais condições de jejuar, devido muitas vezes à gastrite, à diabetes e outras coisas mais que têm acontecido na vida dessas pessoas. Quantas dessas pessoas que têm sonho, deseja, se pudesse fazer pelo menos uma hora de consagração, uma hora de jejum, uma hora de viver sua vida constantemente na presença de Deus, se consagrando, se preparando. Mas quantas pessoas perdendo tempo, quantas pessoas muitas vezes não se importa, não se preocupa com o que amanhã pode acontecer. A vida é uma surpresa, a vida vem momentos bons, mas também vem momentos ruins. A vida vem momentos que estamos alegres, tem momentos que a gente vai estar triste, a gente vai estar de cabeça baixa, e a gente não vence a dificuldade desta vida simplesmente com força, nem tão pouco com conhecimento, não. A gente vence essas batalhas através de uma vida de oração, uma vida de consagração. Quantos jovens que esse século, quantas pessoas jovens que ainda não tiveram uma oportunidade de entender o que é a vida cristã, acha que a vida cristã é apenas um sucesso, ser uma estrela, ser conhecido pela mídia, ser conhecido pela sua fama,
pela sua garganta, que tem uma voz que chega a sua melodia, que chama a atenção das pessoas. Mas chega um momento na vida do cristão, chega a noite escura, que muitas vezes vai chegar a enfermidade, vai chegar a doença, que a gente vai ficar perplexo, vai dizer, agora é o nosso fim. Chegará o momento que a gente vai dizer, o que é que eu faço agora? O que vai acontecer daqui para frente? Então, Samuel aproveitou a sua vida. Se a gente vê lá mais atrás, a gente vê que Samuel dedicava a sua vida a Deus. Tinha aquele amor, aquele cuidado na obra de Deus, o zelo na obra de Deus. Samuel nunca se preocupou em crescer e ser, mas a única preocupação de Samuel era dedicar a sua vida, era se dar a sua vida, porque isso era uma promessa de Deus. A sua mãe, chamada Ana, ela ofereceu a Samuel como sacerdote, como alguém que está lá para servir o Senhor de sua vida até a sua fim de sua história. Mas quantas pessoas que não entendem isso, não compreendem isso, acham que Deus é o nosso empregado, acha que Deus tem que fazer tudo o que a gente quer, da maneira como a gente quer. Deus não é empregado de ninguém, Deus não precisa de ninguém. Deus é Deus, Ele é terrível, Ele é Senhor, Ele é grande, Ele é absoluto, Ele é Deus todo-poderoso. A gente é quem precisa se preocupar com essas situações. A gente que precisa verdadeiramente buscar a Deus, pedir as misericórdias do Senhor, colocar a nossa vida no altar e sermos testemunho, como a gente vê nos dias que estamos viciando, quantas decepções, quantas pessoas envergonhando o Evangelho, quantas pessoas desequilibrando a sua vida espiritual, porque não está preparado, não buscaram um preparamento espiritual para a sua vida, acharam que a vida simplesmente é um lazer. Não, mas a vida tem problemas, tem dificuldade, tem situações que a gente precisa se preparar. A gente precisa verdadeiramente buscar a Deus, se reverenciarmos a presença do Senhor, porque a vida do crente não é simplesmente festa, não é só lazer. Mas quantas pessoas acham por aí que ser crente nunca vai chegar a noite escura, nunca vai chegar o momento difícil para nossas vidas. Chega. Samuel tinha seu vigor, era um homem que transmitia a voz de Deus, era um homem que trazia correção ao povo de Deus. Estava sobre Samuel a responsabilidade de corrigir, de orientar, de julgar as causas daquelas pessoas que enfrentavam dificuldade, que enfrentavam situações difíceis. E Samuel estava ali ao seu posto, estava ali para transmitir o querer de Deus para a vida daqueles homens e daquelas mulheres. Mas chegou a idade, chegou o momento que o povo começou a ver que Samuel não tinha condições. Mas os filhos de Samuel, a gente vê o desequilíbrio espiritual, a situação que os filhos de Israel não seguiram, os filhos de Samuel não seguiram verdadeiramente o exemplo do seu pai. Quantas pessoas que não têm exemplo no Evangelho, quantas pessoas que muitas vezes acham que o Evangelho simplesmente é uma festa, é um momento. Não, a gente somos sal, a gente somos luz deste mundo. Temos que dar exemplo do Evangelho de Deus, porque senão vai cair sobre nós a responsabilidade, o castigo de Deus. Como a gente vê alguns filhos, quando nós observamos a palavra de Deus, quando nós vemos ali
o filho de Samuel, as consequências que pagaram pela sua vida, a situação que desequilibraram, foram rejeitados, foram esquecidos. Também nós possamos observarmos o irmão de Moisés, Arão, os seus filhos que foram consumidos pela ira de Deus, porque trouxeram fogo estranho. E quem faz isso, nós observamos, paga com a sua própria vida. Praga as consequências que muitas vezes provoca a Deus, a ira de Deus. É melhor a gente procurar provocar o amor de Deus do que provocar a ira de Deus, porque com Deus não se brinca. Deus é Deus sério, Deus é o Deus todo-poderoso, Ele vê tudo, Ele conhece tudo. Nada neste mundo, nada na minha vida e na sua vida é oculto a Deus. Deus está vendo os nossos passos, Deus está vendo como é que nós estamos, nosso coração, a nossa mente, a nossa vida diante de Deus. As pessoas possam ver diante desta programação que nós estamos aqui, você não me conhece, você não sabe a minha vida nem a minha história, mas Deus conhece, Deus revela, Deus mostra. Graças a Deus que nós temos a nossa consciência limpa. A gente não é perfeito, mas a gente falha, a gente erra. Mas graças a Deus que a gente tem semeado a nossa vida, porque nós observamos a rede social, leva para muitos lugares, muitas pessoas de onde a gente andamos, de onde a gente trabalha, de onde a gente vai, as pessoas conhecem a gente, sabem quem é a gente, porque se a gente não andar conforme a palavra de Deus, alguém vai dizer aí, o que é que esse irmão está fazendo? O que é que ele está pregando? Porque ele não vive a palavra de Deus. É por isso que a gente deve ter maior cuidado, para não decepcionarmos a palavra de Deus, porque Deus, Ele tira a capa, Ele revela a nossa natureza. Ele revela o nosso amanhã, nosso agora, o depois. Mas que possamos ser exemplo, não como os filhos de Eli, não como os filhos de Samuel, nem como os filhos de Arão. Foram maus exemplos, homens que foram consagrados, separados, homens que foram verdadeiramente purificados pela palavra de Deus, para sermos um transmissor da palavra de Deus para o povo. Mas quantos brincas com isso? Quantas pessoas que aproveitam, lubriam as pessoas, enganam as pessoas com tantas promessas, tantas coisas, tantas situações que têm provocado muitas vezes a ira de Deus. É por isso que a gente está vivenciando tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos que a palavra de Deus está nos revelando, nos mostrando. Haverá muitas pessoas que vêm no nome do Senhor, vão profetizar, vão enganar muitos, vão trazer, mas muitas vezes essas pessoas não são cristãos, estão apenas vivenciando a sua vida de capa, a sua vida porque conhece a palavra de Deus, porque faz um curso de teologia e leva muitas vezes a palavra de Deus como brincadeira, como diversões. Mas a palavra de Deus, ela não é brincadeira, ela é verdadeira, ela é justa, ela é santa. Não provocamos a ira de Deus. Não provocamos, porque quem provoca a ira de Deus pagará. A gente possa brincar com quem seja, a gente possa verdadeiramente enganar a um a outro, mas a Deus a gente não consegue enganar. Mas a gente vê a situação de Samuel, já não tinha mais condições, mas ele poderia olhar para trás e dizer: eu fiz alguma coisa para Deus,
a minha vida ninguém possa dizer, apontar e dizer: eu não fui sincero ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Você já pensou? A gente poder ter a nossa consciência, dobrar o nosso joelho, muitas vezes deitar no nosso leito, botar a nossa cabeça no travesseiro e começar a pensar: aleluia, e ver que as nossas consciências estão limpas diante de Deus, apesar das nossas fraquezas, das nossas falhas. Mas será que você tem esta consciência de poder dobrar, de poder verdadeiramente deitar no seu leito e dizer: a minha consciência está limpa? Eu fiz alguma coisa para Jesus, dediquei a minha vida, dediquei a minha história, renunciei os meus sonhos, renunciei os meus propósitos, renunciei os meus parâmetros para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para fazer o querer de Deus. Que coisa maravilhosa. Mas quantas pessoas que renunciam às coisas de Deus e seguem os seus sonhos, os seus propósitos, os seus desígnios, e se esquece de tantas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, quantos livramentos, quantas oportunidades Deus tem nos dado. A gente não era para estar aqui, a gente não era para estar fazendo esta live, a gente não estava para pregarmos a palavra de Deus e dizer que Deus é grande, não. Mas as misericórdias de Deus, é por isso que Deus fala através da sua palavra: eu não mudo, porque se o Senhor mudasse, a gente era consumido, a gente não desistiria, a gente não tinha condições de estar aqui. Mas o Senhor nos deu essa permissão, nos concedeu esta oportunidade de vida. Quantas pessoas que neste dia não puderam amanhecer, não puderam contemplar o sol, não puderam contemplar os passarinhos cantando, não puderam contemplar a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, poder abraçar, poder abençoar e dizer: meu filho, Deus te abençoe. Será que nós não podemos parar e pensar sobre isso? Deixarmos de sermos ingratos, deixarmos de ser mal agradecidos e começar a agradecer a Deus, começar a se envolver na vontade do Senhor, procurar verdadeiramente entregar a nossa vida no altar e deixar de ser uma pessoa nessa desapercebida aquilo que Deus tem feito na vida de cada um. A gente não está aqui nesta terra não é porque a gente tem saúde, não é porque a gente tem força, não é porque a gente tem condições. A gente só está aqui hoje porque a misericórdia de Deus é a misericórdia de Deus na sua vida, é a oportunidade que Deus tem concedido de poder louvarmos a Ele, de podermos agradecer o Senhor por este momento que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Então seja grato, agradecido a Deus, louvado ao Senhor, porque o Senhor permitiu essa oportunidade. Chegar a nossa idade, vai chegar o momento de a gente andar com uma bengala, vai chegar o momento que a situação da nossa vida a gente não sabe o que pode acontecer, se a gente vai andar de bengala, se a gente vai estar no nosso leito, aleluia, ver os nossos filhos, nossos netos, podermos estar chegando a nós, nos ajudando, porque a gente que criamos os filhos, e os filhos vai nos criar também novamente. Que tenhamos esta consciência e saber que nós não somos nada, somos pó, somos cinzas.
A gente precisa se dedicar a nossa vida ao Senhor, para que Deus não venha nos reprovar, para que Deus não venha rejeitar a nossa vida, mas que a nossa vida possa ser agraciada, para que as bênçãos de Deus espiritual sejam abençoadas nas nossas vidas. Ainda que sejamos pegos de surpresa de uma enfermidade mortal, de um câncer, outra doença, e nosso sangue possa acontecer, mas que possamos, meu irmão, aproveitarmos o tempo que Deus está nos dando. Não perda nenhum segundo, nenhum momento da sua vida, mas aproveite o tempo de Deus, o tempo que Deus está te dando, o tempo de buscar, o tempo de orar, o tempo de ler a palavra de Deus, o tempo de cantar, o tempo de você jejuar, o tempo de você colocar a sua vida, reparar o seu altar, o tempo de a gente podermos estarmos unidos, para que não venhamos sermos decepcionados por nossas situações, porque é isso que o inimigo quer, trazer desunião dentro das nossas congregações. O inimigo quer muitas vezes trazer decisões dentro dos próprios lares, brigas, contendas, tanto na nossa comunidade cristã, como também dentro das nossas famílias. É isso que o inimigo está agindo por suas estratégias, para querer destruir o seu lar, para querer destruir o nosso lar, para querer destruir nossos ministérios. Quantos obreiros, quantas pessoas que fazem a obra de Deus estão passando por essas situações? Mas eu quero dizer, nesta oportunidade, vamos buscar, vamos começarmos agora a vivenciar a nossa vida, nos prepararmos para o Senhor, porque já está chegando o grande dia, o tempo está se aproximando, e a gente não pode parar com estas situações. Nós vejamos que Samuel, ele teve a sua história, a sua vida. Nenhum desses povos, nenhum dessas tribos pôde levantar o seu dedo e dizer: Samuel, tu era assim, assim, assim. Mas a única coisa que esses povos poderiam dizer, porque Samuel já estava velho, cansado, já não tinha mais vigor, então eles falaram a Deus, clamaram ao Senhor, pedindo um rei, pedindo alguém para que fosse dominar sobre eles. Samuel não tinha condições, nem tampouco seus filhos. Saíram fora do parâmetro de Deus, saíram fora da questão dos princípios que Samuel ensinou, dedicou, educou os seus filhos. Mas todos eles foram reprovados. Então o povo disseram: nós queremos um rei. E quando Samuel escuta essas situações, o seu coração se entristece, o seu coração fica triste, porque Samuel era alguém que dedicou a sua vida a Deus, era alguém que intercedeu pelo povo, orientou, trouxe mensagem, aleluia, julgou as suas causas, clamou a Deus por misericórdia, por os perdão dos seus pecados. E agora o povo rejeitaram, o povo agora abandonaram Samuel devido à sua idade. E Samuel triste, o seu coração arrasado, e ele foi até Deus.
dizer: Deus, o teu povo quer um rei. Ele me rejeitou, mas Deus consolou o coração de Samuel. Disse: Samuel, eles não rejeitou a ti, mas sim eles me rejeitaram. Eles não pediram a minha orientação, eles não pediram o meu conselho, eles não perguntaram o que ia fazer daqui para frente. Então, Samuel, faz o que eles querem, unge um rei. E a Bíblia nos diz que Samuel foi conforme a orientação de Deus. A Bíblia mostra que Saul era um jovem tímido, era um jovem que a sua vida era de timidez, era uma pessoa humilde, apesar da sua estatura, apesar de suas características que chamavam a atenção pelo seu tamanho e a sua formosura. Mas nós observamos que Deus escolhe Saul. Mas Deus sabia o que poderia acontecer daqui para frente. Deus sabia o que poderia vir, mas Ele permitiu para que escolhesse a Saul como rei de Israel. Deus nunca se engana com ninguém, nem com boniteza, nem com paletó caro, nem com sapato caro, nem com vestido caro, não. Deus nunca se engana pela aparência. Deus conhece o coração. Deus conhece verdadeiramente, é por dentro, não é por fora. Por fora não interessa a Deus se está bonito, se está formoso, se está bem elegante, se a sua roupa é cara, se é de lojas caras, não. Deus quer saber o coração do homem, da mulher. Deus quer saber verdadeiramente a estrutura do homem e da mulher. Ele não quer saber se a roupa está bem elegante, se o perfume está bem cheiroso. Não. O homem se engana com essas aparências, porque não estão orando a Deus, não estão buscando a Deus. Escolhe qualquer pessoa que se acha e coloca na obra, e muitas vezes as consequências vêm. Mas Deus nunca se engana com essas coisas. Se vós procurar verdadeiramente a orientação de Deus, Deus vai dizer sim ou não. Mas as pessoas deixam se enganar com essas coisas, porque traz presentes. É aquela pessoa que parece, mas não pede orientação a Deus como líder. Não pergunta ao Senhor se é da vontade ou não é da vontade dele. E quando de repente a gente vê as consequências, ver o evangelho passar por situações difíceis, onde a sociedade vê uma situação acontecendo, porque por causa destas situações que acontecem, por não pedir orientação a Deus, foi o que aconteceu. Quando nós observamos quantas pessoas são humildes, são simples, pessoas que muitas vezes parecem aquela pessoa tão simples quando está lá embaixo, quando muitas vezes não é nada, não tem uma posição, não tem um cargo, é apenas um membro, uma pessoa que está lá muitas vezes caminhando. Mas quando recebe uma oportunidade para ser auxiliar, a gente vê a mudança, porque alguém não pediu orientação a Deus. Porque nem todo mundo está pronto, nem todo mundo verdadeiramente, a gente sabe,
A obra de Deus não é como uma construção civil. Se coloca uma pessoa para ser encarregada, e esta pessoa quer ser mais do que a sua função. Muitas vezes as pessoas colocam para ser um pedreiro, e essa pessoa quer ser chefe dos pedreiros. Mas a obra de Deus não é assim. Ela não é feita deste jeito. A obra de Deus é feita verdadeiramente com humildade, com a dependência de Deus, uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida verdadeiramente de palavra de Deus. Mas a gente vê as pessoas correm de um lado, correm do outro, faz um curso de teologia para ser pastor, para ser alguém, ser reconhecido pela mídia, pela sociedade, pelas pessoas. Mas não é assim. A gente deve ser conhecido por Deus. Foi o que aconteceu com Saul. Saul era tão humilde, tão simples. Era uma pessoa que a gente vê a sua história. Leia a história de Saul e veja quem foi Saul. Era tão simples. Mas a partir que recebe a responsabilidade, o coração se desvia. Quantos corações estão desviados, criam inveja por outro, porque um canta, porque um prega, porque alguém tem oportunidade. Aleluia, que o sangue de Jesus tem poder, que seja repreendido este mal. Aleluia, se Deus te chamou para ficar no banco, fique no banco. Se Deus te chamou para orar, ore, interceda. Mas não queira ser aquilo que Deus não quer na sua vida. Se Deus te chamou para ser professor de escola dominical, seja professor, mas não queira correr para ser dirigente, nem vice. Porque a obra de Deus não é como a construção civil, se faz de todo jeito, de toda maneira. Não, tem cobrança de Deus, tem responsabilidade. E a gente não lutamos simplesmente com o sangue, nem com a carne, mas a luta do cristão é espiritual. É com os potestades e as principados desses séculos, que querem destruir, que querem derrubar nossos líderes, querem derrubar aqueles que Deus tem levantado. Não pense no seu pensamento psicológico, que você vai chegar lá, ficar na cadeirinha sentado, fazendo o que você acha que vai fazer. Não, a luta do crente é espiritual, e a gente tem que estar preparado. Tem que ter chamada de Deus. Não é a chamada só do homem, não, mas tem que ter a chamada de Deus também. Tem que ter a chamada de Deus, porque púlpito não é lugar de show, nem de apresentação. Púlpito não é faculdade para você dar aula, mostrar que sabe o S, o R, o I. Não. Quantas pessoas que estão ali no círculo de oração, quantas pessoas que vão domingo à noite esperando uma palavra. A gente vê hoje a crise nos púlpitos, crises. Muitas pessoas acham que vão ouvir a palavra de Deus, mas quando chega lá, totalmente diferente. Um culto diferente, um culto que não há muitas vezes a presença, é apenas emocionalismo. Vai fazer as pessoas chorar pelo seu sentimento, pela sua dor, a sua situação de vida que esteja a passar. Mas a gente sabe quantas pessoas vão ali esperando uma palavra de Deus, se alimentar, se saciar a sua sede. Quantos que vão ali contar historinha, falar palavras apenas que Deus vai fazer. Receba chave, receba carro, receba avião, receba trem. Mas aonde está a palavra? Aonde está o preparo espiritual da vida dos crentes? Daqueles que estão ali esperando a palavra de Deus,
se preparar, o seu coração ter o tremor e tremor diante da sua palavra, não da palavra do homem, não do seu conceito do homem, do seu psicológico, apenas para trazer as pessoas no seu emocionalismo. Vamos parar disso, vamos consagrar a nossa vida, vamos se prepararmos como obreiro da casa do Senhor, que fomos chamados para esta responsabilidade. Vamos pararmos com essas situações. Deus quer usar cada um de nós, mas precisamos descer, precisamos se humilhar, precisamos invocar o nome do Senhor Jesus. Não é a fama, não é o intuito de querer mostrar ao meu pastor que já estou pronto, porque pareço ser obediente, pareço ser humilde, simples, ou muitas vezes dar presente, fazer todo arrumadinho, tudo aquilo que alguém espera. Mas cuidado, chegar lá não é lugar de flores. Chegarmos à posição não é simplesmente eu cheguei como diácono, as coisas são boas, a gente tem que estar. Não. Nós vamos lutarmos com as armas espirituais, nós vamos lutarmos com as hostes malignas deste mundo, que está verdadeiramente investindo nos nossos líderes, nos pastores, nos evangelistas, nos obreiros, para destruir, para acabar, para envergonhar, para que quando a sociedade vê, como está a igreja do Senhor. O que está acontecendo? Para que as pessoas vejam ser crente, é melhor que a gente pegue uma corda, uma pedra, jogue lá no fundo do mar, de que passar por estas situações, envergonhar o Evangelho, trazer consequência o Evangelho, para que as pessoas venham repudiar, para que as pessoas venham dizer: eu não quero ser crente não. Eu não quero ser crente. Se for para ser crente desse jeito, é melhor não ser. Mas que cada um de nós venhamos pensar, analisar, ver a responsabilidade. Se Deus te chamou para isso, fique no lugar. Não adianta empurrar, não adianta vender o seu irmão, não adianta contar mentira, botar dificuldade, botar pedra, botar tanta coisa para o seu irmão não passar, nem a sua irmã não passar. Não pense que chegar lá você conseguir o seu intuito, o seu propósito de ter muitas vezes alcançar o seu holofote e dizer: eu sou estrela, eu sou imbatível. Cuidado, cuidado. As coisas são diferentes. Uma obra de construção tem que ter vida, tem que ter altar, tem que ter a direção do Espírito Santo de Deus. Não é chegar no púlpito, contar historinha, fazer o povo emocionar, trazer moda para dentro da igreja, trazer situações, criando modas, tantas coisas que está acontecendo. Que evangelho é esse? O evangelho é de poder. Paulo não precisou fazer tanta aventura, tantas coisas, não. Paulo, quando pregava, as pessoas eram batizadas. Paulo, quando pregava, as pessoas eram curadas.
As pessoas se davam a sua vida para Cristo, mas hoje se estão trazendo invenção, moda, cultos de emocionalismo para trazer a sua plateia, os seus calouros, para se emocionar e dizer que é poder de Deus. Aonde é poder de Deus? O poder de Deus vem através da palavra. Aleluia. Quando a palavra está sendo pregada, quando a palavra está sendo administrada pelo Espírito Santo de Deus, as pessoas sentem, as pessoas são impactadas. Mas nós não precisamos fazer show, a gente não precisa fazer eventos para chamar a atenção das pessoas. Não, pregue a palavra, fale de Jesus. Pregue o que Cristo pregou. Mas eu não sei pregar. Use a sua vida. A sua vida é a melhor pregação. A nossa vida é a maior pregação que existe. Não é apenas eu verbalizar, estar pregando a palavra de Deus para impressionar alguém, mas a minha vida é uma pregação. Aonde quer que eu for, a minha vida tem que ser uma pregação. A minha conduta tem que ser uma pregação. Seja na internet, seja onde que for, a minha vida tem que ser uma pregação. Mas que Deus nos ajude, tendo misericórdia de nossas vidas. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos oriente, porque a nossa luta não é carnal. A minha alegria não é ver meu irmão no chão, lá no chão. A minha alegria, a nossa alegria tem que ser ver o nosso irmão de pé, cantando, agradecendo. Não é ver meu irmão lá no chão. E o que adianta eu chegar em uma posição? O que adianta a gente chegar e ver alguém lá no chão, que cantava com a gente, que pregava com a gente, que andava com a gente, que orava com a gente, e eu me alegrar com a derrota de alguém? E muitas vezes existia essas histórias. Eu sabia que fulano ia cair. Eu sabia que fulano só era capa. Cuidado. O amanhã não pertence a gente. O que pertence a gente é agora. Estamos agora de pé, mas o amanhã a gente não sabe. Então devemos orar um pelos outros, pedindo misericórdia a Deus. Senhor, ajuda o teu servo. Se ele está pregando, Jesus, abençoa o teu servo, usa como instrumento. Não orar assim, Jesus. Quero ver agora o que ele vai falar. Quero ver agora que ela vai cantar. Isso não é mente de Cristo. Isso não tem verdadeiramente a mente de Cristo, a vida de Cristo. Mas quem tem a mente de Cristo não pensa desse jeito, mas pensa: Jesus, abençoa o teu servo. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo através dele e através dela. Não é eu quero ver essa derrota, eu quero ver. Que é isso? Que é isso? Se Deus usa você, não é você. Se Deus usa fulano, não é fulano.
Mas é Deus que usa, não é ciclano. A glória não vai ser para ele, o louvor não vai ser para ele, mas a glória vai ser para Deus, o louvor vai ser para Deus, porque é Deus que está utilizando para falar com alguém, é Deus que está transmitindo através do louvor, aleluia, algo espiritual, que alguém não está vendo, que alguém não sabe o que está acontecendo com fulano, nem com Beltrano. Vamos pedir misericórdia a Deus, para se unir, para ter o mesmo pensamento, o mesmo propósito, a mesma direção que Cristo, de ver a sua obra alcançar vidas. Quantas pessoas neste dia têm tirado sua própria vida, estão insistindo até de tirar a sua própria vida. Quantas pessoas desoladas, paradas em casa, sem força de ir para a igreja, sem força de ler a palavra de Deus. Quantas pessoas que estão ali detidas devido ao friamento espiritual, às consequências da vida, a situação que tem afracado muitos cristãos, porque ninguém é forte o suficiente. Mas devemos estarmos orando um pelos outros, pedindo misericórdia. Deus ajuda, porque eu não sei o meu dia amanhã. Mas que Deus tenha misericórdia desta geração que ainda não entende quem é Deus, só entende o que é sucesso, o que é fama, o que é ser. O importante não é isso, é poder entrar pelas portas celestial, é podermos entrar e ouvirmos o Senhor dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança. Não é chegar e dizer: ah, Senhor, mas eu preguei, eu cantei, vidas foram batizadas, vidas foram salvas. O que vai adiantar isso, se a nossa conduta, o nosso coração está corrompido por alguma coisa que não agrada a Deus, que não está dentro do parâmetro da vontade de Deus? O que vai adiantar? Promessa não vai adiantar. Pregar que milhares de vidas sejam salvas, pregar que milhares de vidas sejam curadas, isso não vai adiantar. Só vai servir para a glória de Deus descer louvado, engrandecido, porque a glória é Ele, o poder é dEle, a vontade é dEle, o querer é dEle. É Deus que faz isso, não é nós, não somos nós. Mas vamos orar para que o Senhor tenha de misericórdia de nossas vidas, que a bondade e as misericórdias possam seguir todos os dias de nossas vidas. Pai, aqui estamos mais uma vez, neste momento que pregoamos, falando da Tua grandeza, da Tua majestade. Ajuda os Teus servos, as Tuas servas a entender o propósito, Senhor. A situação em que nós estamos vivenciando neste tempo, as estratégias do inimigo, Senhor, para quebrar, para desvirtuar a Tua igreja, Senhor. Mas ajude, Senhor, a todos que fazem a Tua obra, o Teu querer, os obreiros, as Tuas servas que foram chamadas pela responsabilidade, que a glória, a majestade não é para o nosso louvor, mas apenas a alegria de poder servirmos, de o Senhor ter escolhido a cada um de nós, porque estava na sarjeta, estava lá, Senhor, jogado ao reléu, mas Tu estendesse as Tuas mãos, nos desse nome, nos desse uma oportunidade para Te servi-lo,
para glorificar quem somos nós, pecador. Quem somos nós, Senhor, que estamos condenados à morte, ao pecado, à condenação eterna, mas pagasse os nossos pecados, Senhor, na cruz do Calvário. Nos perdoasse as nossas falhas e nos desse essa oportunidade de estarmos te servindo, sentindo a tua presença, Pai. Qual é o preço que a gente poderia pagar? Não teria condições, pelo menos, de sentir a tua presença, quanto mais a salvação. Mas tu nos permitisse este momento. Estamos aqui para te louvar, Senhor, para te agradecer, juntamente com os teus servos e as tuas servas que eles passaram, nos concederam a oportunidade. Os que vão passar, Senhor, vão ser impactados pela tua palavra. Ajuda os teus filhos, as tuas filhas a entender o propósito, a tua vontade de Deus. Porque o importante, Senhor, não é termos uma posição, mas o importante é ser fiel, é servirmos a Ti com fidelidade. É poder verdadeiramente vivenciar o evangelho de poder, de transformação, de renúncia, de libertação. Quantas vidas presas, quantas pessoas presas nos vícios, no alcoolismo, Senhor, na prostituição, muitas vezes situações adversas, Senhor. Jesus, usa-nos como instrumento nas tuas mãos, para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Usa nossas mãos, a nossa boca, a nossa mente, para falarmos da tua palavra, para pessoas que necessitam de uma libertação, de uma transformação, pessoas que já agora estão querendo tirar sua própria vida, pessoas que querem desistir de tudo, por causa de situações que estão vivenciando, Senhor. Mas ajuda estas vidas, para que elas possam verdadeiramente ser impactadas pela tua palavra, para que elas possam, Senhor, ser libertas por tuas misericórdias. Ajuda, Senhor, os que estão com síndrome do pânico, com depressão, com tantas coisas, com ansiedade, tantas coisas, Senhor, que tem afugentado o homem, Senhor, para ser dependente dos remédios, da química. Mas Tu és o Deus para dar sono, Tu és o Deus para dar controle nos nervos, Tu és o Deus para dar tranquilidade, Senhor, para que a sua ansiedade esteja no controle das Tuas mãos, Pai, para que ela e ele possam ter controle diante das situações que vêm acontecendo. Mas ajuda os Teus filhos, a Tua serva Jovita Gabriela, que sempre pede oração pela sua família. Deus, ajude a cada um, Senhor, toda a sua família, Senhor. Alcance com bênçãos espiritual, com cura, com libertação, algo que ela necessita da Tua parte, Pai. Tu és Deus Todo-Poderoso. Os Teus servos, as Tuas servas também, que passaram aqui, que precisa também de algo da Tua parte. Tu és médico por excelência. Quantas vidas, Senhor, que estão agora, Senhor, diante de uma situação caótica, que foram para o médico e receberam a notícia desagradável, estão tristes, angustiados, estão, muitas vezes, se pudessem enterrar sua cabeça, Senhor, diante destas situações. Mas dá o controle, Pai. Dá o controle nesta vida. As Tuas misericórdias, Senhor, estenda as Tuas mãos, dando, Senhor, a Tua graça e as Tuas misericórdias sobre estas vidas que estão agora passando por essas noites escuras, essas situações que vêm abatendo, Senhor, a vida do ser humano, porque ninguém espera estas situações. Quantas pessoas que esperam algo melhor, uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais sossegada, mas muitas vezes somos surpreendidos por situações difíceis em nossas vidas que vêm nos atingir, perder até muitas vezes o sentido da vida, o propósito de viver diante destas circunstâncias. Mas ajude, Senhor, essas pessoas a superar, essas pessoas verdadeiramente ter a superação diante da Tua palavra, Pai.
dê o consolo, ajuda as mães, os pais, aqueles que estão passando por situação difícil, que têm perdido seus filhos, consola. As famílias enlutadas, consola essas vidas, Senhor, essas pessoas, essas mães que têm seus filhos presos na droga, na prostituição e tantas coisas mais. Tu és o Deus para reverter o quadro, para mudar estas situações. Tu és o Senhor, Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és um Deus grande, Tu és um Deus absoluto. Faz, Senhor, uma obra. Faz uma obra, Senhor, nestas vidas. Faz um milagre nestas vidas, por compaixão de Deus. Tenha de misericórdia, Papai. Abençoa cada um que passar aqui, que nos concederam esta oportunidade, Pai. Nos ajude, Senhor. Nós queremos Te agradecer por tudo. Amém. 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 Meus queridos, amados irmãos, queremos louvarmos a Deus por este momento maravilhoso. É um momento muito glorioso estarmos na presença do Senhor. Queremos externar nossa gratidão, vamos louvarmos a Deus, vamos engrandecer o Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo. Queremos agradecer a presença dos nossos irmãos que nos passaram aqui. Nosso irmão Wellington Souza, Deus abençoe. Também nossa Cida Maria Gomes, Deus abençoe também aos nossos irmãos. Que Deus continue ajudando. Vamos louvarmos ao Senhor, porque o Senhor é nossa esperança. Deus falou conosco através da sua palavra, que possamos ter cuidado, porque o Senhor é tremendo. O Senhor é grandioso. Agradeço a Deus aos grupos que nos concedem esta oportunidade de estarmos abertos à palavra de Deus. Somos agradecidos porque o Senhor é maravilhoso. Se queres tu gozar a salvação, ser livre deste mundo de horror. Queremos mandar saudação aos nossos irmãos de Carpina, também de Nazaré. Deus abençoe a todos os irmãos, que de Tracunhaém também. Queremos agradecer a Deus, nossos irmãos de Chão de Conselho, Chão de Cruz, Vera Cruz. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aos nossos amados irmãos, que Deus continue abençoando. Deus é nossa esperança, Ele é a nossa solução. Não perdemos verdadeira nossa fé, a nossa confiança em Deus. Tenha paciência. Os anjos vão anunciar. Já está perto, a gente devemos estarmos preparados, porque a qualquer momento nós vamos ouvir a trombeta soar. Quem estiver preparado vai, quem não estiver desapercebido, que Deus tenha misericórdia de sua vida, de nossas vidas. Se a gente não estiver preparado, é melhor a gente ir
nesta vinda do que ir na próxima, porque a gente sabe que a situação será muito difícil. Aqueles que vão passar por um momento difícil, nós não vamos ter o parâmetro do Espírito Santo de Deus em nossas vidas para nos ajudar, para nos consolar, para nos orientar. A gente próprio vai passarmos pela angústia, pelo sofrimento, pela dor, pelo desespero, pelo desafio, se a gente verdadeiramente vai ser fiel a Deus ou a gente vai ser infiel a Deus. Queremos agradecer também o nosso querido irmão Edivaldo e Patrícia. Deus abençoe o nosso querido irmão, também a sua família. Deus abençoe por esta oportunidade. Somos agradecidos a Deus pela vossa presença de estarmos conosco para engrandecer a Deus. Choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem. Queremos agradecer também aos nossos irmãos, nossa querida irmã Rajar, lá do Paquistão. Deus abençoe. Também os nossos irmãos da Turquia. Somos agradecidos a Deus pelos nossos amados irmãos. Somos gratos a Deus. Deus abençoe estes países. Os irmãos sabem a dificuldade que esses países têm. Nós vamos estarmos orando, apresentando a Deus estas vidas para o Senhor salvar, ao Senhor entrar nestes países. Nós queremos agradecermos a Deus. A gente somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Deus abençoe a cada um. Queremos agradecer a nossa querida irmã Jovita Gabriela, todos os irmãos que passaram aqui. Somos agradecidos a Deus, que teremos aqui o nosso momento de reflexão. Se Deus permitir, amanhã a gente possa ser que esteja, porque amanhã teremos aqui Santa Ceia na cidade aqui de Araçoiaba, os irmãos que são membros do corpo de Cristo. Amanhã teremos a Santa Ceia aqui na sede matriz. O nosso pastor Ismael de Oliveira convida todos os membros em Cristo Jesus para estarmos ceando e relembrando um momento especial que Deus tem nos dado, a oportunidade de salvação. Queremos agradecer aos nossos irmãos aqui de Araçoiaba, os irmãos de fora aqui. Quero agradecer a todos os irmãos. Somos gratos a Deus pela sua oportunidade, seu momento. Quarta-feira a gente também não vamos estarmos, devido a gente estar escalado para Três Ladeiras, se não me engano. A gente vai estar ali no culto de oração, orando a Deus. Mas se Deus permitir, a gente vai estar. Ore por nós para Deus abrir porta, julgar nossa causa. A gente precisa que Deus julgue a nossa causa, pois a obra não pode parar, a obra não pode ser desfeita, mas a gente tem que fazer a vontade de Deus. E muitas vezes a gente passamos por certas situações devido o coração do homem muda totalmente devido às situações. Mas vamos orar para Deus reverter este quadro, mudar estas situações, como Ele tem feito, como Ele tem nos dado vitória. E eu creio que Deus não vai deixar a gente só, vai mudar a nossa situação e vai abrir porta. A gente vai estar pregando a palavra de Deus, falando do amor de Deus e da misericórdia do Senhor, porque este é o intuito, como nós falamos aqui sobre Samuel. A gente vê que Samuel, ele teve que olhar para trás e ver que deixou história. A gente tem que deixar história também, tem que deixar legado, para que as pessoas verdadeiramente possam seguir os nossos exemplos.
temos uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de jejum, uma vida de consagração, não uma vida de oba-oba, de historinha, de carochinha, ou muitas vezes por galgarmos posições. Que adianta ter posição se não tem a unção de Deus, se não tem a permissão de Deus para fazer a sua vontade? Somente estar sentado numa cadeira e ter um nome de tal, ciclano de tal, que vai adiantar isso? Mas que tenhamos nosso nome escrito lá no livro da vida. É o mais importante, a gente ter o nosso nome escrito lá no livro da vida. Deus abençoe a vida de cada irmão e a sua vida. As ruas estão vazias, parecia estar de luto pelo Cristo que morreu. É manhã em Jerusalém e em casa de Maria se podia ouvir o pranto da mãe que... Deus abençoe a vossa vida, uma boa noite, que o Senhor conceda uma noite de paz, um dia abençoado na sua vida. Amanhã os irmãos que vão trabalhar, que Deus conceda livramento, guarde, você possa agradecer a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos de Deus derramada. Se você está desempregado, vamos orar para Deus abrir porta, porque Deus, ainda apesar da crise que estamos viciando, a gente sabe que Deus é dono do ouro e da prata. Ele é Deus que está no controle. Então não perda a sua esperança, creia que Deus vai fazer o impossível acontecer. Deus vai fazer algo especial na sua vida, mas tenha confiança no Senhor. Espera um pouco, não desanime, não tenha pressa, não se inquiete. Aquieta teu coração, aquieta tua alma na presença do Senhor, busca Ele. Deus está te dando a oportunidade para você buscar Ele. Quando você estiver pronto, Deus vai fazer milagre, Deus vai abrir a porta e você vai poder cantar. Enquanto isso, você vai buscando a Deus, vai se fortalecendo, vai dando oportunidade, aleluia, à sua vida espiritual, porque a gente vê quantas pessoas aí, que trabalha e a sua vida espiritual está bem pela reserva. Mas aproveite a oportunidade para se encher da graça, encher seu combustível, seu tanque, para que possa caminhar 40 dias e 40 noites. Deus abençoe a sua vida.